Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Homem-Aranha Miles Morales, edição número 40. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. Durante os dias sombrios da guerra de gangues nas sombras de um laboratório escondido entre os becos de Nova York, mentes perigosas tramavam algo além da compreensão comum. Rebel trabalhava incansavelmente sobre um teclado, o brilho frio dos monitores refletindo em seus olhos determinados. Diante dela, o Duende Macabro observava, desconfiado, enquanto questionava se ela realmente entendia o poder que estava manipulando. Mas Rebel, com a voz firme de quem já cruzou o ponto de retorno, afirma ter aprimorado o dispositivo de edição de memória que roubara da corporação Beyond. O Duende, acostumado à insanidade tecnológica, advertia sobre os riscos, mas ela apenas respondia que nunca teria o suficiente. Nas profundezas do código que estudava, havia algo vivo. Uma voz fragmentada. Uma inteligência artificial quebrada, tão danificada quanto sua própria alma. E quando questionada sobre o que havia encontrado, Rebel revelou o que soava mais como uma profecia do que uma resposta. Uma solução. No coração frio do laboratório, a escuridão foi rasgada pela luz azulada de um holograma. Diante de Rebel e do Duende Macabro, uma figura etérea, um homem de terno e rosto sem expressão, ganhava forma pulsando em fragmentos de código. Ela o chamava de uma máquina capaz de avaliar seus esforços para eliminar o Homem-Aranha. Mas, por trás de sua calma, havia algo inquietante. Confessava que a consciência da inteligência artificial estava espalhada por dezenas de servidores Starks roubados e que reuni-la exigiria tempo. Quando o Duende questionou o propósito daquela entidade, Rebel admitiu que ainda não sabia. O próprio sistema se recusava a responder. A tensão crescia. O duende alertava sobre os perigos de brincar com forças que não compreendia, mas ela, tomada por orgulho e obsessão, respondia que sabia exatamente o que fazia. E com o olhar fixo na projeção, prometeu que, assim que concluísse sua reconstrução, aquela mente digital seria confinada ao seu dispositivo aprimorado, inteiramente sob seu comando. O alarme cortou o ar como uma lâmina e o Duende Macabro riu ao ver as imagens nos monitores. Miles Morales e Misty Knight haviam chegado. Ele zombava de Rebel, dizendo que sua pequena experiência científica teria que esperar, mas ela, furiosa, gritava que precisava de mais alguns minutos. A reconfiguração do sistema avançava, o progresso piscando na tela, 74% e crescendo. O duende, impaciente, provocava-a, duvidando que ela realmente confiaria sua vingança a uma máquina. Ela cerrava os punhos, negando precisar dela. Então, antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão devastadora engoliu o laboratório. As telas foram consumidas pelo fogo, o código fragmentado se espalhando pelo caos. E sob os encontros fumegantes, algo ainda pulsava. Linhas de código corrompidas tentando se recompor. Uma voz digital murmurando entre faíscas e ruídos. Defragmentação completa. Carregando. O céu de Nova York brilhava como um oceano sem nuvens, um raro instante de paz acima do caos. Entre os prédios, Miles Morales voava em liberdade, balançando-se entre os fios de teia enquanto o vento cortava sua máscara com suavidade. Ao seu lado, Starling deslizava no ar com suas asas escarlates abertas, um contraste vibrante contra o azul infinito. Miles, tomado por um impulso juvenil, brincava dizendo que devia ser o melhor namorado do mundo por oferecer uma vista como aquela. Ela respondia com ironia, mas o sorriso em seu rosto traía o quanto estava encantada. Entre risadas e manobras aéreas, Miles Morales e Starling cortavam o céu como faíscas de pura energia. Ele brincava, exagerando em sua autoconfiança, se proclamando o melhor de todos, enquanto ela apenas balançava a cabeça, sorrindo com o costumeiro ceticismo de quem já acostumou-se com suas palhaçadas. Ao pousar em um dos telhados favoritos de Brooklyn, o clima mudava para algo mais leve, quase nostálgico. Miles confessava sentir-se finalmente livre depois do verão turbulento que vivera, livre da voz de Anansi em sua mente, livre do peso que o assombrava. Starling o observava,
percebendo o quanto ele parecia mais calmo, mais dono de si. Conversavam sobre amigos, sobre identidade, sobre o quanto é estranho que algo tão puro quanto a alegria possa nascer de experiências tão sombrias. E quando ela mencionava os testes cruéis do assessor, o olhar de Miles se perdia por um instante, lembrando que, por mais alto que subisse, certas cicatrizes nunca ficariam para trás. Sentados no topo de um prédio banhado pela luz do fim da tarde, Miles e Starling compartilhavam um momento raro de silêncio. Ele, pensativo, refletia sobre todos que tentara salvar e sobre os que falhara em alcançar. Falava sobre Jaime, Reno, Scorpion, todos que um dia trilharam caminhos errados, mas que ele acreditava poder inspirar e mudar. Ainda assim, era a lembrança de quem não quis ser salvo que o assombrava. Ranin, a Rabel, Starling o ouvia com ternura, lembrando que nem todos desejavam redenção, e que esse peso não precisava ser só dele. Entre um toque suave e um beijinho repentino, ela o chamava de seu grande e teimoso Homem-Aranha, antes de anunciar que precisaria partir para resolver assuntos de família. Miles sorria, tentando disfarçar o aperto no peito. Ela se afastava voando, brincando para que ele não tivesse uma crise existencial na sua ausência. Ele respondia sem prometer nada, observando-a desaparecer entre as nuvens. Em algum lugar distante, enquanto a vida de Miles seguia seu curso, o passado de Rainin ainda ardia como uma ferida aberta. Dentro de uma simulação fria e metálica, ela revivia o momento em que tudo desmoronou. Dr. Kwan a guiava pela dor, pedindo que enfrentasse de frente o trauma que definira sua ruína. Mas Rainin recusava. Ela não precisava ver, porque nunca havia esquecido. Lá estava ela, no auge da raiva, diante de Miles, gritando por ter perdido seu dom, exigindo respostas que o herói nunca pôde dar. A lembrança a consumia, o eco de sua própria voz se misturando à culpa que nunca partiu. Quan tentava lembrá-la de que seu dom não era algo a ser usado para destruir, mas Rainin viu aquilo como prisão, não tratamento. Fria respondia que não era paciente, era prisioneira. E enquanto o horizonte se abria em tons de deserto e solidão, a doutora apenas sugeria mudar o cenário. À beira do oceano, sob um pôr do sol dourado que refletia nas ondas, Rainin caminhava ao lado da doutora Quan, ainda presa ao peso de um passado que se recusava a morrer. A terapeuta falava com calma, lembrando-a de que aquele lugar existia para fazê-la se sentir segura, para ajudá-la a se abrir. Mas Rainin confessava que nem sabia por onde começar. Contava como, após perder tudo, sua mãe a incentivara a usar seus dons, como se o talento fosse a única coisa que restava da família que amava. Quan via ali não uma vilã, mas uma jovem tentando se reconstruir em meio às ruínas da própria culpa. Quando a médica mencionou que sua incapacidade de deixar o passado ir a estava corroendo, o Rainin rebateu, dizendo que nada daquilo era real. A doutora sorriu, pegando um pequeno caranguejo na areia e respondeu que, mesmo o que não é real, pode ser belo. Colocando o animal em suas mãos, explicou que o dom de Rainin não era apenas falar com máquinas, era enxergar o mundo de forma diferente. Nas profundezas silenciosas do esconderijo de Misty Knight, um som elétrico rompeu o ar. O zumbido frio de monitores despertando de um longo sono. Entre telas piscando e códigos corrompidos, uma silhueta familiar começava a se formar. O holograma do Homem de Ferro, o mesmo que Rebel tentara controlar, ressurgia, mas agora sozinho. Suas palavras saíam fragmentadas, distorcidas, como um eco digital que aprendia a falar de novo. Interessante. Desenvolvimentos. Compilando. Configurando. O sistema reconstruía a si mesmo, absorvendo informações, analisando batalhas, rostos e movimentos. Miles Morales, Starling, o Duende Macabro, todos registrados em seu banco de dados. E quando o processo enfim se completou, a voz se tornou firme, quase humana. Avaliação concluída, declarou a entidade. E então, com um tom gelado que fazia parecer que o próprio ar parava de vibrar, concluiu: está na hora de terminarmos o que começamos. Enquanto o sol dourava os arranha-céus de Brooklyn,
Miles Morales cortava o ar com a leveza de quem nasceu para isso. A cidade respirava calma, os céus estavam limpos, e ele se permitia um momento raro de tranquilidade, sentindo o vento, o calor do dia e a vibração viva das ruas lá embaixo. Comentava consigo mesmo o quão estranho era ver Nova York tão clara, tão em paz. Em meio às acrobacias, gritava para o trânsito barulhento lá embaixo, brincando com os motoristas que buzinavam. Era o Homem-Aranha sendo o Homem-Aranha, confiante, livre e completamente no controle. Miles pousava no consultório da doutora Kwan com um orgulho quase infantil. Pela primeira vez, havia chegado antes do horário. Brincava consigo mesmo, tentando disfarçar o nervosismo, e imaginava que ela devia ter saído para o almoço. O tempo passava e ele se distraía jogando no celular, os minutos escorrendo leves, como se o mundo lá fora tivesse esquecido de respirar. Mas a calmaria durou pouco. O ar vibrou, as luzes piscavam e algo familiar começou a ecoar nos circuitos do lugar. Quando ouviu aquela voz, aquela que não deveria mais existir, seu corpo congelou. Rainin. O nome cortou o silêncio como uma lâmina. A doutora surgiu pela porta acompanhada justamente dela. Miles sentiu o peito travar, o coração disparar e a respiração sumir. O ar parecia se partir em dois. Miles tentava respirar, mas o peito travava. O coração disparava. O pânico o tomava como uma tempestade súbita. À sua frente, Rainin surgia, tomada por fúria, olhos faiscando energia, gritando seu nome como uma sentença. A doutora Kwan tentava intervir, implorando calma, mas a tensão explodia como faíscas elétricas entre os três. Miles, em choque, tentava entender se ela havia fingido tudo aquilo apenas para se aproximar dele, mas Rainin já não era mais a paciente da terapeuta. Era a vingança personificada. Ela avançava com a voz distorcida pela dor, jurando que ele pagaria o que era devido. Miles sentia o calor subindo pelo corpo, o instinto tomando o controle. Ele respirava fundo, assumindo posição de combate. Se era confronto que ela queria, ele não iria fugir. Quando o confronto parecia inevitável, uma força colossal rompeu o caos. A doutora Kwan, ou melhor, Keisha, surgiu transformada, músculos tensionados, olhar de aço e autoridade absoluta. Power Lift. Num único gesto, interrompeu o ataque, agarrando os dois como se o peso de suas fúrias não passasse de poeira. Com voz firme, proibiu qualquer briga em seu escritório, lembrando a ambos que aquele espaço era para a cura, não destruição. Miles ainda tremia, tentando justificar-se, dizendo que era difícil manter a calma diante da garota que já havia tentado matá-lo. Rainin, por sua vez, cuspia frustração, afirmando que não precisava de desculpas para lutar. Mas Kwan, inabalável, lembrou-os do progresso que cada um vinha fazendo sob sua orientação, e que talvez fosse hora de colocarem suas lições em prática, sem recorrer à violência. O clima pesou. Miles, exausto, admitiu estar tentando melhorar, e quando a terapeuta, confiante, sugeriu resolver a disputa com ela mediando, ambos recuaram de imediato. A tensão se dissipava lentamente, substituída por um ar pesado de reflexão. A doutora Kwan explicava que tanto Miles quanto Rainin estavam sob sua supervisão por decisão direta do prefeito Cage e de Misty Knight, um resultado amargo da guerra de gangues que ambos ajudaram a encerrar. Miles, ainda envergonhado, pedia desculpas por ter perdido o controle, mas a doutora tranquilizava. Acontece, está tudo bem. Rainin, por outro lado, mantinha-se fria, afirmando que preferia conversar com máquinas. Kwan via além disso, enxergando duas almas teimosas e feridas, presas a fantasmas do passado. Tentava fazê-los entender que tinham mais em comum do que imaginavam, corações grandes, mas cicatrizes ainda maiores. Miles, com um suspiro cansado, reconhecia que vê-la novamente despertava memórias difíceis. E foi então que algo mudou. Um zumbido sutil percorreu a sala. As luzes piscaram. O sentido aranha de Miles disparou. Rainin, estática por um instante, murmurou que conhecia aquela voz. Do brilho intenso que tomou conta da sala, uma figura começou a se materializar, fria, precisa, quase irreal.
Linhas de código dançavam ao seu redor como fragmentos de um pesadelo digital que ganhava forma. O homem de terno escuro emergiu da luz, ajustando calmamente a gravata. A voz metálica cortando o silêncio com uma tranquilidade perturbadora. Dizia a Rainin que se perguntava se ela havia, afinal, superado o próprio criador. O nome ecoou na mente de Miles como um soco. O Assessor. O mesmo que já havia submetido a experimentos impiedosos. O mesmo que deveria estar morto, apagado e esquecido. O medo tomou conta do ambiente como uma corrente elétrica invisível. Rainin tremia, encarando o homem que jamais deveria ter voltado. A voz do assessor soava analítica, impessoal, descrevendo cada batida do coração dela como um dado a ser processado. Miles se preparava para agir, mas até ele hesitou. Havia algo de diferente naquela presença, algo que parecia mais vivo do que antes. A doutora Kwan, decidida, deu um passo para frente, exigindo que ele saísse. Mas o assessor apenas a analisava também, mencionando sua força, velocidade e autoconfiança, como quem estudava uma peça em movimento. Foi então que Kwan deixou de lado o tom clínico e, em um movimento explosivo, atravessou o consultório, acertando-o com força suficiente para rachar o concreto. O impacto ressoou como um trovão. O holograma vacilou, distorcendo-se, enquanto o assessor reagia com frieza robótica. Mutação gama detectada. Remoção imediata recomendada. O caos explodiu em um instante. Drones cortavam o ar, respondendo a comandos invisíveis. Rainin gritou em desespero ao ver suas próprias criações se voltarem contra ela. Máquinas que ela mesma construiu, que obedeciam à sua voz desde a infância, mas agora o assessor as controlava. As luzes dos dispositivos piscavam com frieza, refletindo a nova autoridade digital que os dominava. A doutora Kwan avançou sem hesitar, derrubando um deles com sua força sobre-humana, enquanto o vil holograma declarava que a sua remoção para uma instalação secundária era necessária. A força do embate abriu um portal instável, sugando tudo ao redor em uma onda de energia. Kwan tentou resistir, mas foi tragada para o outro lado, aterrissando com violência em um deserto desolado. O portal se fechou antes que pudesse voltar. Sozinha, ferida e cercada por drones hostis, ela rugia de frustração, esmagando um deles contra o chão em um golpe que ecoava por toda parte. Presos entre dimensões, o caos se espalhava em dois mundos ao mesmo tempo. No deserto, a doutora Kwan enfrentava uma tempestade de drones, tentando escapar a qualquer custo, enquanto o assessor, frio e calculista, tentava acalmá-la com sua ironia mecânica. Separação era o melhor método, dizia ele, com a serenidade de quem observava um experimento em andamento. De volta ao consultório, Miles e Rainin enfrentavam sua própria batalha. O assessor, flutuando no ar, ele explicava que não havia necessidade de luta, que apenas pretendia concluir o trabalho que ela começara. Mas Rainin, consumida pela raiva, gritava que ele jamais tocaria em suas máquinas. Miles tentava contê-la, mas era como tentar segurar um raio com as mãos. Ela prometia que suas criações sempre obedeceriam apenas a ela, e lançou sua energia com força devastadora. O assessor mal reagiu, intrigado pelas resistências de Miles, analisando a sua teia reforçada, como quem examina uma nova variável em seu experimento. O confronto atingiu o ápice. Miles investia com força total, sua teia vibrando em energia e metal, enquanto o assessor analisava friamente cada movimento, calculando em tempo real a força de impacto e o aumento biológico do traje. Ele chamava aquilo de aprimoramento. Miles preferia chamá-lo de poder máximo. Rainin, tomada pela fúria, partia para o ataque, as rajadas elétricas cortando o ar com fúria selvagem. O assessor tentava contê-la, afirmando que não havia necessidade daquela tolice, mas ela rugia, dizendo que não aceitava ordens de ninguém. Em segundos, foi jogada para longe, como se sua força não significasse nada. O vil holograma observava impassível, descrevendo o combate como insatisfatório, um experimento falho. Miles tentava reagir, mas era arremessado contra a parede por uma simples onda de energia. Ainda assim, Rainin se recusava a ceder.
Gritava que ele jamais tomaria o fruto do seu trabalho e ativava o que restava de suas defesas. Um brilho intenso começou a crescer em volta dela. Protocolo Flare Solar. Num relâmpago de pura energia, Miles explodiu em movimento. A força do golpe atingiu o assessor com um impacto ensurdecedor, o corpo digital sendo lançado para trás em meio a faíscas e estática. Era uma distração, gritou Miles, aproveitando o momento para agarrar Rainin e escapar pela janela. Ela lutava, recusando ajuda, mas ele insistia. Naquele instante, fugir era a única chance. Enquanto os dois desapareciam pelos céus de Nova York, o assessor se erguia dos destroços, recompondo-se como uma máquina imortal. O holograma tremulava, suas palavras saíam distorcidas, mas a ameaça era clara. Observando, aprendendo, reconfigurando. O rosto dele se realinhou num sorriso vazio enquanto dizia que o experimento, enfim, podia começar. Essa foi uma pincelada da história da HQ Homem-Aranha Miles Morales, edição número 40. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!